Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje nós trazemos o Fábio Melo, vamos bater um papo, e o Ricardo Saraiva. Ricardo? Não, é um prazer aqui receber o meu camarada, meu amigo Fábio Melo, coordenador do Sindicato dos Bancários. Opa, Sindicato dos Bancários não. Do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista. Não é qualquer coisa, é muito importante e esse nosso programa aqui do podcast, Fabinho, é um programa para a gente conversar não só com os trabalhadores, mas também com a população da Baixada. É o farol da Baixada, dando a linha, dando a iluminação necessária para o nosso povo. Eu agradeço, Big e Eneida, por essa oportunidade de estar aí participando desse programa, que está começando com muita audiência já e que vai trazer assim assuntos importantes para a nossa região em relação ao trabalho, em relação hoje o assunto, né, do momento é o PPI, petróleo. Eu acho que a gente vai ter um bom bate-papo nessa tarde, né, nessa noite ou nessa manhã, porque depende do horário que você vai estar assistindo o Farol da Baixada, sempre brilhando com boas notícias. Então hoje nós vamos estar dando esse tempero a mais nesse importante programa. Então, Fábio, você aí como coordenador, né, do sindicato, tem muita experiência, a diretoria também, muita corrida, muita leitura. E como você colocou, esse tema da Petrobras está tomando as mídias, né, com diversos assuntos. Mas eu gostaria, assim, conta aqui pra gente, qual é a visão que vocês têm da Petrobras como um instrumento de desenvolvimento nacional? Ela foi fundada em 53, né, a gente sabe, pelo Getúlio Vargas, nesse horizonte de criar soberania nacional, não só a Petrobras, como diversas outras empresas estatais, né? Com essa visão de que se a gente produz, nós nos tornamos independentes de outros países. A Petrobras foi criada nesse sentido. E aí eu queria que você contasse a visão que você tem da importância da Petrobras para o nosso país. Poxa, Eneida, é com muito orgulho, né, que eu faço parte dessa empresa. Eu entrei nela em 2006. E a gente, nesse momento, né, aproveitando a deixa da sua pergunta, né, nós estamos num momento de resgate. Foram 6 anos de muito sufoco petroleiro, né? A gente passou a Petrobras nunca foi fácil desde a sua fundação, né? A campanha do Petróleo é Nosso em 1953, onde em 1953 foi sancionada a lei, não foi fácil esse momento. Foram vários movimentos populares, né, puxados por intelectuais, podemos citar Monteiro Lobato, Eusébio Rocha, o parlamentar importantíssimo, que foi ele que escreveu a lei, Getúlio Vargas sancionou. Então, desde a concepção dessa questão de o Brasil, né, onde surgiu o primeiro petróleo brasileiro, o primeiro óleo foi no Recôncavo Baiano, e aí esses pensadores chegaram assim, será que num país continental só vamos ter petróleo ali? E foi aí que surgiu a campanha Petróleo é Nosso, e esses intelectuais fizeram uma campanha nacional, popular, e Eusébio Rocha escreveu a lei, Getúlio Vargas sancionou em 1953 essa lei, e a partir daí a Petrobras desenvolveu 2 caminhos. Tem uma questão aqui importantíssima que eu vou colocar aqui para o nosso pessoal que escuta o nosso podcast. A Eneida Cury teve um tio que fez parte dessa organização da campanha O Petróleo é Nosso. É um companheiro daqui da Baixada Santista. Eneida, conta pra nós aí. Parece que era um tio seu, né? Como é que é isso aí? Eu entrego mesmo, um tio, né? Já falecido há bastante tempo. Ele era cearense. Opa, lá da minha terra. Muito inteligente, economista. E ele era da equipe do Getúlio Vargas, né? Então, quando foi para se pensar a Petrobras, né? Porque tinha que elaborar tudo, operacionalizar. Ele fez parte da equipe que pensou a criação da Petrobras, como seria, de fato, colocar no papel essa grande empresa, né? Então, tenho muito orgulho, um servidor público que, assim,
de muita qualidade, né? Pô, que privilégio, hein? Eu estou aqui conversando sobre isso e ter essa feliz coincidência, né? Mas como eu vinha falando, o desafio que o seu tio participou também foi o seguinte, à época nós tínhamos essas reservas já prospectadas no Recôncavo Baiano e a Petrobras teve que surgir com duas vertentes. Uma de procurar o petróleo. Só o petróleo, procurar. A outra de fazer a industrialização. Por quê? Porque já naquela época, é óbvio que, e hoje, é melhor você importar o petróleo, a commodity, e beneficiar no seu país e refinar, dar valor agregado, do que você comprar o óleo diesel, a gasolina já pronta. É óbvio isso. E a Petrobras, ela partiu pelas duas vertentes. Uma de procurar petróleo e a outra de criar infraestrutura para, enquanto não achar todo esse petróleo que a gente precisava, receber o petróleo e construir refinarias espalhadas pelo Brasil de forma geograficamente estratégica, de forma estratégica no nosso país continental, para poder atender as demandas. E foi assim que, em 55, a RPBC, a primeira genuína da Petrobras mesmo, foi a nossa RPBC aqui em Cubatão, que entrou em operação em 1955, com esse objetivo de receber petróleo de fora e beneficiar aqui dentro, porque é muito mais barato você comprar o petróleo do que você comprar o barril de óleo diesel e gasolina. Então já surgiu nessa vertente. Além de dutos e terminais interligando, e a Petrobras veio crescendo dessa forma. Em meados de final de 70 para início de 80 se descobriu a Bacia de Campos, foi um marco importantíssimo para a indústria brasileira do petróleo, e a gente descobriu uma das primeiras grandes reservas, e o Brasil começou a explorar em alto mar também o petróleo. Em 2003, aí veio, antes um pouquinho de 2003, veio a década de 90, né? E aí é uma década complicada, desestatização, aquela situação, vários sistemas foram atacados, sistema Siderbras, sistema Portobras, Eletrobras, Eletrobras também sobreviveu, mas o Siderbras, o sistema Telebras e a Petrobras eram alvos, né? E aí teve a famosa greve de 95. 95. Nós participamos, viu? Nós estivemos lá. Nós bancários, você participou, ficou um mês lá. Fiquei um mês acampado praticamente. Aliás, não só nós, como por exemplo o MST, que hoje é vítima de uma CPI para tentar criminalizar os movimentos sociais. O MST alimentava os companheiros que estavam em greve, ficaram 30 dias em greve. E o MST fez uma barraca imensa, trazia os alimentos. Já naquela época, o MST era um produtor de produtos ecologicamente sadios, né? Então, trouxe tudo isso aqui, nós ficamos 30 dias. Eu lembro que foi uma luta, porque foi uma luta tão importante quanto o dos mineiros da Inglaterra. O Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época, queria derrotar os trabalhadores, e queriam derrotar o trabalhador derrotando a greve dos petroleiros. Por isso, essa greve foi importantíssima, teve toda uma coesão do movimento sindical. O movimento sindical brasileiro, aliás, daqui da Baixada Santista, naquele momento ele reviveu o fórum sindical santista de debate, que juntou todo o movimento sindical apoiou essa greve dos petroleiros. Né? E olha só que importante, né? Esse bate-papo aqui. Então a gente está recordando vários momentos importantes, e esse momento importante foi onde os trabalhadores se organizaram, e graças a essa luta, essa batalha, a Petrobras ela passou assim, meio que não ilesa, né? Porque teve várias consequências, mas sobreviveu a esse momento. A sanha privatista, neoliberal e tudo. E depois nós chegamos em 2003, né? Em 2003, o presidente Lula pegou uma Petrobras acanhada, inclusive semelhante a situação análoga que está pegando agora. Porque, na época, uma das nossas refinarias, a Refap, lá do Rio Grande do Sul, foi vendida 30% para a Repsol.
à época. E existia uma ideia de vender toda a Petrobras, né? Inclusive queriam mudar o nome, Petrobrax, para ficar mais palatável para o mercado internacional, exatamente. né? E aí o presidente Lula chegou ao poder e aí já existia mapeado o pré-sal. Inclusive, existiam até disputas na nossa cidade, onde alguns políticos falavam que a nossa querida companheira Thelma de Souza, ela falava do pré-sal e falavam que ela era doida, que ia fazer, que ia montar aqui na fonte luminosa aqui do Gonzaga e ia sair petróleo, assim, eles faziam sátira desse momento e com muita ousadia, à época, o presidente Lula, ele deixou os petroleiros trabalharem. Isso que é muito importante, sabe? E eu quero aqui parabenizar os nossos engenheiros, os nossos geólogos, todo o corpo técnico dessa brilhante empresa, né, que eu tenho orgulho de fazer parte, que encararam esse desafio de explorar o pré-sal. Né? E desafio esse que uma multinacional ela não quis, ela perfurou até 3.500 metros, disse que era inviável, entregou o campo. Inclusive a Petrobras, ela é a única, né, que explora em águas profundas. Sim, né? Com segurança, profundas e ultraprofundas. E aí, a partir dessa entrega, dessa renúncia dessa multinacional, o presidente Lula deu aquele famoso Red Bull, né? Segue aí em frente e vê o que acontece. E nós conseguimos aí chegar ao pré-sal com todos os desafios, lâmina d'água de 2.000 metros, mais 3.500 metros de camada pré-sal. E hoje nós podemos dizer com muito orgulho que o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. Né? Graças a essa coragem, né? Também um posicionamento governamental do presidente de apostar na Petrobras, sabendo da sua importância, e hoje nós estamos nesse patamar. E aí eu faço uma análise agora, né? Que infelizmente nos últimos 6 anos, quem acha que não, eu tenho convicção que todo o golpe que o Brasil sofreu em 2016, o golpe jurídico parlamentar, associado com a Lava Jato, essa operação criminosa, porque a Lava Jato ela cumpriu seu papel, eu digo até a página 2, porque todos nós somos contra qualquer corrupto, qualquer sistema de corrupção, todos nós somos contra. Só que aí, você usar desse artifício para você destruir a nossa empresa de engenharia, como aconteceu com as nossas empresas de engenharia, Camargo Correia, Odebrecht e tantas outras. Realmente, a construção civil, nesse período da Lava Jato do Brasil, onde tinha participação em diversos países do mundo. E destruiu. Quer dizer, e privatizaram as refinarias, várias refinarias, parte de logística. Então, não conseguiam privatizar o cerne, o núcleo da Petrobras, mas tudo, né, que tinha ao redor, que você colocou logo no começo, que era importante para a gente refinar também, né, foi privatizado. Então, assim, governos que têm essa visão de soberania, a gente percebe que, então, existe a qualidade, né, dos nossos trabalhadores, né, o empenho dos nossos trabalhadores, e a gente consegue avançar, a gente consegue ser os primeiros, consegue ser os melhores, né? Mas aí, infelizmente, o que você colocou, o golpe, que foi um golpe na Dilma, e aí vieram 6 anos de governo para entregar, para bater continência para a bandeira americana, né? Isso. Infelizmente, essa é uma verdade. Inclusive, uma das PLs que tirou a Petrobras como operadora única do pré-sal, ela correu paralelo com o processo de impeachment da Dilma. Eu estava lá em Brasília lutando contra isso, porque, veja só, esse marco regulatório que deixava a Petrobras como operadora única em 30%. Olha só, vejam bem, 30% é para você ter o controle do negócio. Mas você não é majoritário com 30%. Não, tem 40% da Eletrobras
Não. Eu estava dizendo sobre o marco regulatório da exploração do petróleo no pré-sal. Eu sei. A Petrobras, quando foi feita essa lei, eu acho que foi em 2010, se eu não estiver enganado, garantia que a Petrobras era a operadora única com 30%. Os outros 70% podia ser a Shell, a Total, qualquer um sócio, não tem problema nenhum, ou vários sócios. Só que por que a gente tinha que ter esses 30%? Uma para garantir a segurança do empreendimento, outra para você ter vigilância, para não ter subnotificação de produção. O cabra pode estar lá a 200 quilômetros da costa dizendo que está tirando 70 mil barris de petróleo, mas ele está tirando 100 mil. Então, ao ter a Petrobras como operadora única do pré-sal, cadencia e ainda dá o nosso poder de controle e preservação da nossa costa. Por quê? Porque é uma empresa brasileira. Então, ela vai ter esse cuidado, né? E aí, nesse período, a Petrobras deixou de ser operadora única. É um projeto Serra, que tem várias denúncias que encoxavam com a Chevron, que ia tirar a Petrobras disso. A gente, com muita luta, a gente não conseguiu barrar isso. Aí ficou como Petrobras preferencialmente, né? A gente lutou e conseguimos dar uma cunha, mas isso aí já foi a primeira derrota. E aí depois, no governo Temer, veio o Pedro Parente. As obras que estavam em andamento, que seriam as refinarias que a gente precisava, até para ter autossuficiência no refino, eu posso citar o Compeg, a Prêmio 1, Prêmio 2, o Trem 2 da Rinest. Todas essas obras, por conta da Lava Jato... Você está falando em inglês para o pessoal que está escutando aí. Tem que explicar direitinho, vamos porque lá. Senão... Porque Rinest, ninguém obrigado, sabe o Big. é. Obrigado, Big. Eu vou dar uma cadenciada. Nesse momento, a gente estava com empreendimentos de construção de mais refinarias. Para quê? Porque o volume do pré-sal é muito grande. E você teria que fazer essa cadência como a Petrobras surgiu em 53. Sim. Explorar e beneficiar. Explorar e beneficiar. Então, nós estamos explorando e precisamos beneficiar. E beneficiar para quê? Para ter combustível a preço justo para o brasileiro. E aí... vamos vender nosso excedente já manufaturado, óleo diesel, querosene de aviação, que tem um valor mais agregado, preços internacionais para fora. Muito maior, era essa a conta. Só que aí todos esses empreendimentos foram parados. E eu faço uma análise, Big, aqui, Eneida, que nós tivemos casos análogos de corrupção mundo afora. A gente pode citar a Siemens, a Samsung... né? Que teve casos de corrupção análogo. O que aconteceu com essas empresas? Elas pararam? Seus empreendimentos encerraram? Não. Você simplesmente tira o corruptor, dá todo o rigor da lei a eles, só que o negócio continua. Com certeza. E aqui na Petrobras, infelizmente os caras pararam com todos esses empreendimentos e hoje nós amargamos esse déficit. O desemprego hoje ainda é consequência da operação Lava Jato. Vaza Jato. Sim. Exato. Mas isso é porque tem um interesse internacional. O interesse internacional e que tem os seus representantes aqui no país e que não querem uma estatal, né? Uma empresa nacional, né? Porque agora é SA, mas uma empresa nacional que seja pujante, que dê conta, que seja competitiva. Eles querem entregar para outras multinacionais, né? Então a gente chegou a ponto de não ter mais não ter, né? Eu não sei os dados todos, mas ter caído muito o refino, né? E na verdade a gente exporta, vê se é isso mesmo, a gente exporta o petróleo bruto e compra depois. Muitas vezes ele refinado, quer dizer, virou como uma commodity como outra qualquer. A gente exporta e aí tem que comprar o aço, quer dizer, a gente paga muito mais caro no produto acabado. No produto, exatamente, acabado. Mas felizmente, né, desde esse momento, a gente não saiu das ruas, não saímos do parlamento, não saímos das praças, denunciando, inclusive, o famigerado PPI, né? Mas eu não vou entrar no detalhe do PPI agora, a gente entra no momento, sim, mas só falando nessa... PPI. Fala para o pessoal o que é PPI, porque a gente conversa aqui, claro que a gente está sabendo do que se trata, mas as pessoas que estão nos escutando, às vezes, não sabem o que diabo que é PPI. Esse famigerado PPI é a Política de Paridade de Importação, que foi imposta no governo Temer
já depois do golpe, com o presidente Pedro Parente à frente da Petrobras, que sim, aí veio para acabar de vez com a fama da Petrobras, assumiu uma política de preço de importado, né? Algo que a gente já tem aqui, mesmo com o déficit, a gente tem 80% a gente produz aqui. Eu não precisava ter esse preço 100% do produto importado. Né? Então foi um grande golpe e hoje a gente comemora que isso caiu e nós estamos aí comemorando porque é uma retomada de novo, uma nova maneira de pensar a Petrobras para ele cumprir o papel. Teve que ter coragem, né? Para quebrar esse PPI, né? Sim. Teve que ter contra diversos interesses, esses que estão aí há 6 anos tentando sucatear a Petrobras, né? Sim, teve coragem e o presidente Lula cumpriu a sua palavra e a gente tem muito orgulho de ter fomentado a discussão e dado as informações comprovadamente através do Observatório Social da Petrobras. Eu peço para os telespectadores que puderem acessar o Observatório Social da Petrobras. Ele hoje vai voltar a ser o Observatório Social da Petrobras. A gente foi perseguido na época do governo da Coisa Ruim, que eu não vou falar o nome dele para não dar ibope. Que é Coisa Ruim? Coisa Ruim mesmo. E fomos processados e mudamos o nome para o Observatório Social do Petróleo. Mas eu acho que isso já vai ser resolvido agora, porque nós estamos em novos tempos. Mas o Observatório Social da Petrobras, ele contribuiu muito, porque não é o que o Fábio Melo pensa. São economistas, estudiosos que trabalharam junto conosco justamente para denunciar o famigerado PPI e os seus malefícios à sociedade. Quer dizer que o governo quer ouvir as pessoas, as entidades que trabalham, que entendem do assunto, né? Sim. Não lobistas e... Isso é importante, né? Aí, com relação ao PPI... Que deu tem o... mas você... Então, já falando do PPI, mas na verdade, assim, a gente está incrementando o nosso método aqui, nossa maneira de fazer aqui nosso bate-papo. Então, tem gente de São Paulo, dos Bancários na Luta, né, que são bancários, né, próximos a nós, querendo fazer pergunta para você. Opa. Então, tudo bem? Sem problema nenhum, nós estamos aqui preparados. Isso aí, é o Mané Gabeira, vamos ouvir ele. Oi, Fábio Melo, prazer em conhecê-lo. Eu sou Manuel Elídio Rosa, Mané Gabeira, sou bancário, sou dirigente dos Sindicatos Bancários de São Paulo e dirigente nacional da nossa Confederação dos Bancários, a CONTRAF. E primeiro parabenizar vocês pelo podcast, pelo debate que vocês têm feito aqui com o público da Baixada Santista. E primeiramente eu sei que você deve falar sobre essa excelente medida do governo Lula, o fim da PPI, da Paridade Internacional dos Combustíveis, porque eu já vi agora no posto de gasolina, barateou o óleo diesel, barateou a gasolina, isso é uma coisa importante. E vocês aí representam não só o pessoal da Petrobras que trabalha na extração e no refino, mas a Bacia de Santos, a Bacia do Pré-Sal. A pergunta que eu faço a você é sobre essa nova descoberta que a imprensa está noticiando no litoral aí do Amapá, Pará e Maranhão, que me parece que é uma reserva que tem a dimensão do nosso pré-sal de Santos. Agora, uma reserva que possivelmente está dentro da nossa bacia sedimentar aí, e que deve ter aparecimento de
de petróleo em torno de 500 a 600 quilômetros do litoral da Foz do Amazonas, e me parece que será uma reserva muito promissora, que já é explorada hoje no litoral das Guianas e do Suriname, que são reservas, eu estava vendo hoje, são reservas nesses dois países de mais de 11 bilhões de barris. Me parece que a nossa reserva aí é muito grande, que você falasse um pouco sobre isso, falasse sobre essa questão do Brasil ser vanguarda na nova matriz energética e como que nós podemos trabalhar e discutir com toda a população essa reserva, que não deixa de ser uma poupança importante para o país, mas como vamos ter o cuidado de garantir o nosso meio ambiente, a nossa natureza. É isso, é uma pergunta que está acontecendo hoje em toda a imprensa, e você aí como petroleiro, uma pessoa que trabalha na extração de petróleo, tem boas informações para a gente. Bom debate a você, bom debate a todos os bancários da Baixada Santista e o pessoal aí do Farol da Baixada. Vou falar um negócio, hein, Big? O Gabeira fez a lição de casa, hein? Ele tá por dentro do negócio. Você sabe que o Mané Gabeira, quando você estava falando de geógrafo, é geógrafo. O Mané Gabeira é geógrafo. E é um cara apaixonadíssimo por essas questões. É um cara que conhece muito. Sim. Nós vamos, qualquer hora, convidá-lo para participar aqui do nosso podcast. Pô, show. Ele fez várias perguntas. Eu vou começar sobre o PPI Fica primeiro, à vontade. tá? O que é o PPI? Política de paridade de importação. Ele falou internacional e muita gente se confunde com isso. E aí eu vou aproveitar aqui esse programa para didaticamente a gente explicar a diferença. Ó, o que é a política de paridade internacional? A gente diz que é a commodity do petróleo. Ele custa aqui X, na China e em Amsterdã o mesmo valor, barril de petróleo, o Brent, certo? Isso pode ser levado em conta na nossa entrada da refinaria? Pode, né? É a commodity. Só que o custo brasileiro de produção é infinitamente mais barato do que o custo de produção lá fora, né? Porque aqui tudo é em real. E eu vou explicar o crime que era o PPI. O PPI ele era política de paridade de importação, Big. E aí ele levava a seguinte equação. Quanto que é para produzir a gasolina lá fora, no Texas, por exemplo? X. Quanto que é para trazer esse produto aqui com o lucro do armador, dono do navio? Y. Quanto que é para nacionalizar esse produto, que é as taxas alfandegárias e tal? Z. Então é X mais Y mais Z. Aí você pega na nossa refinaria brasileira, que a única variável internacional é a commodity de petróleo, que varia para lá, para o Texas também, certo? Que seria o X. Que seria o X, só que não é o X não, viu, Big? Porque o X dele é a commodity de petróleo, mais o dólar que ele paga para os técnicos lá, mais a margem de lucro do Texas, certo? Uhum. Só que aqui, nossa variável é só commodity de petróleo, porque eu ganho em real, a nossa refinaria está maturada e a nossa margem de lucro não precisa ser gigantesca. Então o nosso X aqui é X minúsculo, bicho. É um Xzinho. É um Xzinho. Lá o X já é grandão. Só que tem o X maiúsculo lá, mais o Y e mais o Z. Uhum. Aqui na refinaria eu só tenho a commodity de petróleo e o meu X é pequenininho. Aí, a saída, com os custos, eu tenho um custo, com a margem de lucro eu tenho um valor. Só que o que o PPI fez? Olha só que roubalheira fizeram com o povo brasileiro. Esse produto que eu tenho a custo nacional, eu simplesmente pego o valor do X maiúsculo, o Y e o Z e coloco depois do que eu produzo aqui. Ou então simplesmente eu equalizo. E aí o meu custo é pequenininho. Esse resto todinho é lucro, bicho.
Sacou? É, porque eu faço uma paridade com o preço do importado. Então, o brasileiro... E esse lucro E é para lucro Petrobras pra quem? ou é para as bombas dos postos de gasolina? É lucro pra quem quem que é esse quer? lucro? Veja bem, Então, tudo... só para a gente saber É direitinho. tudo uma cadeia. Porque o que acontece? Para a Petrobras, né, no caso, para o menor os acionistas minoritários da Petrobras, isso é um negócio da China, bicho. Porque se eu não tenho custo e eu ponho esse sobrepreço, logo é lucro. É lucro da Absurdo, empresa que vai ser da distribuído. Petrobras. Que E vai por ser isso distribuído. Por isso que no ano passado a Petrobras ela Deu foi a lucro. segunda, ela foi a primeira empresa do Brasil, brasileira, em distribuir lucros e dividendos, e a segunda do mundo. E quem estava pagando essa conta? Os Os brasileiros. brasileiros. que punham. E o Bolsonaro, né? E aí eu falei o nome da coisa ruim. O Coisa Ruim, né? Na greve dos caminhoneiros de 2018, ele falou que ia acabar com o PPI. Não teve coragem de acabar, foi covarde, não acabou com o PPI. Chegou agora no final, na Bacia das Almas, tirou os impostos, e todo mundo sabe que desonerar falta dinheiro para saúde, para educação, para polícia funcionar e Tirou tudo os mais. impostos dos estados. Dos estados, colocou a culpa nos estados e não teve a coragem que o governo Lula teve agora de acabar de vez com o PPI e nacionalizar o preço. Aí vai chegar um pessoal aí e vai falar assim, pô, mas nós temos um déficit de 20%. Tudo bem, só que aí eu vou fazer o preço médio. Eu vou fazer uma composição. Se 80% eu tenho a preço nacional com margem de lucro para a Petrobras, ninguém vai falar que aqui nós vamos virar a Venezuela, viu, Bi? Sim. Nós vamos ter uma SA ainda, tem que dar lucro para acionista, mas eu vou pegar e vou fazer com um custo, pôr uma margem de lucro saudável, não leonina, e aí em cima disso a gente vai ter um preço nacional de 80%. O que eu importar, eu vou fazer uma composição. O que importar, né? Do que Porque a maioria não é importada. E aí eu vou ter um preço médio, não vou ter um preço de 100% de importado como a gente estava pagando. Mas a gente já vê a redução, né? A redução do gás de cozinha, diesel, gasolina. Eu acho que pode até reduzir mais, porque sabe o que acontece na ponta? Não sei se vai acontecer isso. Na ponta o cara vende a R$10, quando abaixa abaixa para ele a matéria, né? Ele não abaixa o lucro, né? Deixa eu só... Eles querem ganhar dinheiro sempre. Ele ganha mais, Deixa eu só mostrar um negócio. Você estava falando aqui que a Petrobras foi a número 1 na Bolsa de Valores. Eu estava vendo aqui, eu tenho uma tabelinha aqui. A Petrobras teve 381 bilhões, a primeira no Brasil. Depois vem a Vale, com 353 bilhões. Depois o Itaú, o Itaú Unibanco, que fundiu vários bancos e teve um lucro de 266 bilhões. E aí se vai, Bradesco, por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, está em 10º lugar. E aí eu estou falando que tudo são empresas privadas que estão estourando de lucro, né? Então é uma situação que tira o dinheiro da população e joga para lucros da É pura transferência de renda. Tirar da população brasileira algo que é dela, porque a Petrobras é do povo brasileiro, foi criada, como a gente começou no programa, para trazer soberania energética, tem essa capacidade e infelizmente estava servindo ao mercado por conta de uma decisão mesquinha de Pedro Parente e Michel Temer. E os mais, sempre os mais pobres é que pagam, né? Porque assim, dentro de um salário, de um ganho mensal de uma pessoa pobre, né? O que ela gasta com um gás de cozinha, por exemplo, proporcionalmente é muito maior do que uma pessoa que recebe mais. Então, é igual a história dos impostos, né? O pobre paga mais imposto do que o rico proporcionalmente, porque ele vai comer, ele vai comprar arroz, feijão, né? Macarrão, então ele está pagando mais. Da mesma maneira, serve para esses gastos, por exemplo, o gás de cozinha, por exemplo, o diesel que transporta as mercadorias. A gente tem aqui no país, a maior parte das mercadorias é rodoviário, o transporte é rodoviário, né? Deveria
deveria ser ferroviário ou fluvial, né? Fluvial, mas não tem investimento nisso. Isso na época do Juscelino, né? Acabou com tudo e vamos pôr carro. Então, são os caminhões, né? Que cumprem esse papel aí de... E aí a mercadoria chega muito mais cara e a pessoa tem que comprar e o que ela dispõe do salário dela, proporcionalmente, é muito mais do que uma pessoa que ganha mais, né? Então, uma transferência de renda para os rentistas... essa transferência dos mais pobres para os mais ricos, né? Ainda bem que isso acabou, né? Acabou. Porque Lula teve essa coragem de fazer isso e eu vou dizer, o PPI e agora com os impostos, né? Porque ele voltou com os impostos e agora o PPI caiu e estamos aí abrasileirando os preços, né? É óbvio que nós perdemos muito com a venda da BR Distribuidora, criminosa. Né? Porque ele vendeu os papéis da calada da noite. Mas eu acho que o governo Lula vai ter coragem de recomprar esses papéis e voltar a ter o domínio sobre a BR Distribuidora, que hoje se chama Vibra, né? E que pode cumprir um papel importantíssimo nessa questão da distribuição dos derivados, né, para as revendas. Hoje, a Petrobras já não exerce mais esse papel importante, mas o que importa é o preço da bica da refinaria. E o preço da bica da refinaria hoje é um preço abrasileirado. Eu acho que em breve nós vamos estar aí com combustível, a gasolina beirando dos 4,30, 4,20. O botijão de gás parece que vai cair uns R$15 por aí, né? Sim, eu acho que nós vamos em breve estar com bons números. Infelizmente, o empresariado brasileiro, ele é rapidinho para aplicar um aumento, do dia para noite. Ele nem considera o estoque dele. Mas para baixar é uma... Mas a gente tem fé e sabe que isso vai estar refletindo pro povo. Agora, aproveitando o gancho do Gabeira, né? A gente já falou de PPI, ele perguntou sobre a margem equatorial, né? Esse é um assunto que está todo mundo debatendo e tudo e tal, né? É importantíssimo para o Brasil a exploração dessa província, essa nova província petrolífera lá na região norte brasileira. E eu quero aproveitar o programa e dizer assim que aquela região já está sendo explorada pelos outros países, assim como ele falou, né? As Guianas, o Suriname já está explorando isso. Me explica uma coisa aí, só para o pessoal entender melhor. Por exemplo, aqui é uma bacia de petróleo. Aí aqui no território do Suriname, por exemplo, fura essa bacia aqui que está ligada com essa aqui. Por exemplo, se a gente não explorar aqui e eles explorar, eles podem pegar o nosso petróleo, é isso mesmo? As águas não, será? Não tem muro? Não tem muro, é bacia sedimentar. Né? Então, por exemplo, ele está na frente ali do país dele fazendo a exploração. E em frente à nossa costa também tem a bacia. São as águas, tem limite pode estar interligado. Mas o campo não. O campo não. O Big tem razão no que ele está falando. Só que o que eu quero dizer em relação a isso é que existe um temor, né? Sobre algum problema ambiental que possa ter. É óbvio que nós queremos que a exploração seja segura, com todo o aval dos órgãos ambientais e tudo mais, e isso está sendo discutido. Essa semana se falou bastante sobre isso. Mas o que eu quero dizer aqui, aproveitando o programa, é que a Petrobras, né, quando ela assumiu o desafio lá atrás, e eu falei no programa no início, sobre o nosso pré-sal aqui, que é uma realidade, e hoje já produz mais de 60% de todo o óleo produzido no Brasil, hoje é oriundo do pré-sal aqui da nossa bacia petrolífera, que vai do norte de Santa Catarina ao sul do Espírito Santo, essa riqueza. Que era piada, que o Brasil não ia conseguir, que não tinha... Hoje nós estamos explorando isso aí, desde a sua descoberta de 2003 para cá, já são 20 anos e a gente não tem nenhum grande acidente ambiental na nossa Amazônia Azul, porque é considerada a nossa Amazônia Azul. E eu tenho certeza que a Petrobras ela tem a expertise suficiente, a tecnologia suficiente para poder fazer essa exploração de forma segura. E eu quero levantar um dado aqui, que a província petrolífera de Urucu, já ouviu falar? É no coração da selva amazônica. Não. Já está operando lá desde 88.
Quer dizer E que já tem extração com de todo petróleo. o cuidado Mas do meio no ambiente. A coração gente da nunca Amazônia. ouviu dizer de um grande acidente Mas, Fábio, que pôde afetar a fauna e a flora naquele paraíso que é o nosso grande Amazonas, né? No meio da selva amazônica, e a Petrobras está lá firme e forte explorando na bacia petrolífera de Urucu. Então, e outra coisa que também a gente tem que deixar claro aqui, né? Será que uma outra empresa petrolífera, sem ser a Petrobras, vai ter o carinho e o cuidado, né, com a região que vai estar sendo explorada? É óbvio que, Claro que não. nós temos essa expertise, essa tecnologia para fazer isso, salvo esses detalhes que eu tenho certeza que isso deve se entrar em entendimento em breve. Eu acredito que nós devemos explorar isso, até porque a transição energética, que tanto se fala, exatamente. já se fala há 20 anos atrás. Porque quando se surgiu o pré-sal, vai explorar o pré-sal 7 quilômetros, 2.000 metros de lâmina d'água, mais 5.000 metros de camada pré-sal e sal, e vai mudar a matriz. Já se passaram 20 anos. E nada aconteceu, né? A tecnologia ela tem que vir. E a Petrobras ela é uma empresa integrada de energia. Com esses Exatamente isso recursos, que eu ela vai poder fazer o investimento. Fazer o investimento para transformar a matriz Exatamente isso que eu queria te energética. perguntar. Não, Pode perguntar. só esclarecer uma coisa, porque falam que essa extração, esse campo estaria na Foz, porque fala Foz do Amazonas, né? Mas, na verdade, é mais de 500 quilômetros do Amazonas, né? Da Foz do Amazonas. Então, Sim. não é na boca do rio. Parece que vai ser ali na área ribeirinha. Não é isso, né? Ele está muito longe, distante, né? Muito longe. Muito distante. Inclusive, aqui, as nossas plataformas estão a 200 quilômetros, 140 quilômetros de distância da costa. Sim. Mas o que eu queria perguntar, Sim. que eu acho que é um negócio importante, que você já tentou falar 2 vezes, mas não aprofundou. Porque é o seguinte, a Petrobras, eu acho que foi em 2003, quando no governo Lula, deixou de ser uma empresa de exclusividade de extração de petróleo para uma empresa energética, que produz energia de várias formas. E essa questão, por exemplo, a mudança das matrizes energéticas é fundamental, é necessário. O mundo não aguenta mais a questão da energia fóssil. Mas não existe recurso ainda para fazer. Precisa, por exemplo, tem que ter um projeto que essas reservas que ainda existem, que são ainda exploradas, para fazer essa transição, para ir deixando essas energias para trás. Porque o carvão era assim. E foram mudando. Mas para isso precisa De recurso, né? implementar novas energias. Por exemplo, nós temos aqui a energia eólica, o vento nos nossos territórios ajuda. Tem a energia solar, tem hidráulica. Hidráulica não. Hidráulica sim também, né? para nossas hidrelétricas. Não, então nós temos diversas energias. Agora, precisamos do potencial para investir para isso. E quem faz isso é o governo. Por isso que é uma verdadeira assassinato pegar uma Petrobras e tirar, porque o Estado é que põe recurso para poder as coisas acontecerem. Foi assim nas grandes empresas brasileiras, que hoje estão tudo privatizadas, e a Petrobras tem que cumprir esse papel. Queria que você falasse um pouco sobre isso, essa mudança, se tem projeto, como é que anda, porque, cara, não dá para continuar. Eu acho que é importante a gente garantir, porque me parece que se essa reserva se encontram realmente o que acham que tem, nós passamos a ser o 5º maior produtor de petróleo do mundo, né? Nós já somos o nono, passamos por 5º, 4º, só atrás da Venezuela, da Arábia Saudita e tal. Enfim, mas como você vê essa questão e quais são os projetos, se você tem conhecimento de projetos dentro da Petrobras para fazer essa transição da matriz energética? Big, olha só, foi legal a tua colocação, porque a Petrobras já vinha cumprindo esse papel, né? O desafio da Petrobras era ser uma empresa integrada de energia, do poço ao poste,
do poço ao campo também, era esse o nosso slogan. E a Petrobras tinha vários empreendimentos em andamento. Então tinha uma usina fotovoltaica que ficava do lado da termoelétrica de Açu, lá no Rio Grande do Norte. O que é essa usina? É uma usina de geração de energia à base solar. Né? Então a Petrobras desenvolveu essa tecnologia, construiu essa usina. Nós tínhamos algumas fábricas de biodiesel que foram fechadas no governo Temer e Bolsonaro, que produzia o biodiesel da mamona, certo? Nós tínhamos também as fazendas eólicas no Rio Grande do Norte também, que a Petrobras abriu mão, né? E além também das termoelétricas, que a gente precisa entender que a transição energética ela não é algo que dá da noite para o dia, e precisa de vários investimentos, né? E a Petrobras, com o advento desses recursos e desse petróleo, dessa exploração desse petróleo, inclusive lá do norte, ela é uma empresa que tem capacidade para investir em novas tecnologias com força, para que isso aconteça e o Brasil não fique atrasado nessa nova tecnologia que estão buscando ainda. E tem um detalhe, né? Se fala muito do carro elétrico, mas o carro elétrico ele precisa se espetar na tomada. E a geração de energia macro hoje, qual que é? No Brasil, é o sistema hidrelétrico. Com agora a parte da energia eólica e a fotovoltaica. E a Petrobras ela tem que cumprir esse papel também. Mas quando há uma crise hídrica, aonde que a gente recorre? Às termoelétricas. E quem é que tem um dos maiores parques termoelétricos do país? A Petrobras. E ainda bem que não foram vendidas. E na crise hídrica, a Petrobras queimando gás natural, que o gás natural é muito mais limpo do que o carvão, do que o óleo. Né? Então, a Petrobras ela tem como cumprir esse papel na transição e fazer investimentos e pesquisa através do CEMPS, do Centro de Pesquisas Tecnológicas da Petrobras, para estar dando essa alavancagem e retomar do zero. Então, o que eu costumo dizer é o E também. É explorar o nosso petróleo, aumentar o nosso parque de refino e fazer investimentos na troca da matriz energética mundial. E a Petrobras tem plena capacidade para fazer isso e irá fazer. Isso. Agora a gente precisa, eu acho que ressaltar o papel das estatais, né, nesse processo, porque para ver o interesse da nação, como nação, para o desenvolvimento da nação, não é uma empresa privada que vai fazer isso, que pode até desenvolver tecnologicamente, mas depois vai querer o lucro disso, e aí a gente sabe que só quem vai ter o benefício é quem pode pagar. Quem não pode, né? Como estão querendo privatizar aqui no estado de São Paulo a Sabesp. Então, vai ver o preço da água e vai ver quem vai ter água, né? Quem é capaz de fornecer, mesmo que não tenha grandes lucros, é uma empresa estatal que vai ver isso. Então, assim, a importância que a Petrobras tem para o desenvolvimento, para a soberania, para a independência da nossa nação. Então, jamais, e é isso que você falou, a BR, retomar a BR, retomar tudo que foi privatizado, se for possível, porque é isso que vai trazer a tecnologia e o desenvolvimento para a gente, né? Ou se não tiver essa capacidade ou essa coragem, dizer para o mercado que quando investe numa empresa de economia mista, existe também o cunho social. Que é isso que não ficou claro nos últimos 6 anos, com o capitalismo selvagem explorando a população numa riqueza qual ela que era da população. O maior acionista da Petrobras quem é? É o povo brasileiro, é o Estado brasileiro. E nós estávamos pagando essa conta absurda, maximizando o lucro e distribuindo aí bilhões e bilhões para um público minoritário, explorando o povo brasileiro. Então também que os investimentos venham, que o mercado invista na Petrobras, mas saiba que está investindo numa empresa que tem um cunho social e que o principal acionista é o povo brasileiro. Se fechar essa conta, não tem problema nenhum se não conseguir estatizar, mas tem que estar com esse poder diretivo e não fraquejar ao mercado. E não subordinado ao mercado. Isso que o Lula fez quando acabou o PPI. Só que, lógico,
a gente não sabe como que vai se dar daqui para frente, e aí é melhor que se estatize, é óbvio, mas a gente sabe de todas as dificuldades. Mas se o governo for o verdadeiro controlador, defendendo o interesse do povo brasileiro, eu tenho certeza que nós vamos ter bons tempos em relação à energia, e a Petrobras vai cumprir o seu papel nacional. É importante, né? O povo brasileiro vê que é o patrimônio dele. Né? Não é uma empresa privada que o dono é o fulaninho de tal, ou algumas pessoas. É o povo brasileiro que ele também é dono daquilo, é um patrimônio. Sim. Então, acho que é isso, essa que é a importância. Não, eu acho que, por exemplo, alguns desenvolvimentos do país, eles só aconteceram porque houve o investimento do Estado. Isso. Porque tem, por exemplo, o pré-sal é um desses investimentos que é uma coisa muito cara para a Petrobras chegar na referência que ela é mundialmente hoje da exploração de petróleo em águas profundíssimas, né? São 7 mil metros, coisa do tipo. Ela investiu, e quem investiu foi o Estado brasileiro. Sim. Isso, em última instância, o povo brasileiro. Exato. Portanto, isso pertence ao povo brasileiro. Exatamente. Né? E por exemplo, o petróleo é nosso, mas a Amazônia também é nossa, e nós temos que fazer esse reconhecimento. E, por exemplo, a questão de você defender essa Amazônia não pode, como é que se diz, ser largado e deixar os povos, por exemplo, da Amazônia jogado às traças como tinha sido nos últimos governos. E aí o Estado tem um papel fundamental para garantir novas tecnologias. Eu acho que, por exemplo, para fazer o que tem que ser feito lá na Foz da Amazônia, lá onde tem, que é a 600 metros, 500 metros de distância. Quilômetros de distância. Na margem equatorial. Quer dizer, aqui são 200 quilômetros de distância. Você precisa ter tecnologia, e essa tecnologia é cara. E esse recurso precisa fazer inclusive para você apontar para que as novas matrizes energéticas sejam, como é que se diz, crescente e comece a ser substituído de fato, porque vai chegar uma hora que vai ser substituído mesmo. Mas é preciso um país que está constantemente em desenvolvimento, mas que estagnou por um bocado de tempo, a nossa economia, a nossa... 6 anos, Big. Não, 3 dias não, muito mais, porque como é que diz, a indústria praticamente fechou, parou. E aí eu queria entrar numa questão que eu queria que você, enquanto petroleiro, o que é que você acha, por exemplo? Porque esse país vai entrar numa recessão se continuar esse juro do jeito que está. E isso tem a ver com a produção da Petrobras, por exemplo. Eu queria saber como é que você vê, por exemplo, esse juro de 13,75. Isso afeta a produção, o que a Petrobras tem para entregar para o povo brasileiro. O que é que você me diz sobre isso? Olha só, Big, a gente inclusive participamos juntos de um protesto, né, contra o Banco Central, a sua autonomia, que na verdade é um cabresto que está se colocando no governo brasileiro, que faz com que não possa ditar aí como que vai andar a sua economia. E estamos com uma herança maldita do governo anterior. Eu até esqueci o nome da criatura que está na frente do Banco Central, né? Campos Melo. Campos Neto. Campos Neto, isso aí, esse mesmo. Campos Melo na rua. Isso, Campos Neto. Né? Esse cidadão, ele está atrasando, né? Porque a gente sabe que para você fazer investimentos vultuosos, você às vezes precisa recorrer ao mercado financeiro e tudo mais. E a gente sabe que hoje, com essa taxa de juros altíssima e leonina, isso atrapalha qualquer tipo de investimento no país. E aí eu quero fazer também uma análise aqui, né? Que dentro
da taxa de juros altos reflete também no dia a dia do brasileiro, da brasileira, que quando tem algum problema, recorre ao cheque especial, ao cartão de crédito, e denunciar que isso precisa acabar. Aqui no Brasil, o spread bancário brasileiro é um dos maiores do mundo. É uma agiotagem que a gente tem aqui. É coisa de maluco. Eu digo que é agiota legalizado. Legalizado, isso tem que acabar. O governo Lula precisa atuar junto a esse sistema financeiro, esse sistema selvagem que faz com que as pessoas, no seu pior momento, porque hoje eu estava coincidentemente vindo de uma greve do pessoal que tomou o calote. Imagina você tá esperando o salário do mês e você não recebe. Né? Aí por boa fé. Pessoal terceirizado. Terceirizado. Aí você continua trabalhando mais um pouquinho por boa fé, né? Porque o preposto da empresa nunca é o dono, né? Não. É um cara que eles colocam lá como se fosse. Mas não é. O cara também é um coitado, é um empregado. É um preposto. Aí ele fala, não, sabe o que é? Começa as desculpas, né? Não, que a fatura não veio e tal, dá mais um tempinho e tal. Quer dizer, o cara já começa a sentir o calote no adiantamento, não cai. Ah, vai vir no pagamento. Aí chega o pagamento, não cai. Aí o cara, por boa fé, continua trabalhando mais 5, 10 dias, 15. Aí daqui a pouco vem a notícia que a empresa quebrou. Só que a conta do cara espera? E o que o cara faz? Vai lá no cheque especial, vai no cartão de crédito. Cartão de crédito. E a taxa de juros que tem no Brasil? Brasil? É roubado. Isso aí é um absurdo que a gente tem. Isso precisa... Né? Então fica aqui a dica, Lula. Mexe nisso aí, cara. Porque tá demais esse negócio, né? Você sabe que na Constituição de 88 estava para 12% os juros. Foi colocado. Ao ano? 12% ao ano. Nunca conseguiram regulamentar isso daí. E aí a gente está vivendo aí nas mãos de verdadeiros agiotas. Agiotas, Não, você tem toda a razão. Eu só queria colocar uma coisa, você estava falando de tecnologia da Petrobras, né, quer dizer, do Estado brasileiro que investe, que a Petrobras ela é a maior produtora de royalties, né? Quer dizer, de investimento em pesquisa e de descoberta. Então, de patentes, de coisas patenteadas, de descobertas que foram feitas. Então, isso é muito importante. É o que você está falando, só para ilustrar o que o Big está falando da importância, né, do Estado brasileiro. Olha só, a Petrobras é uma das maiores pagadoras de impostos no Brasil. Eu acho que é a maior. E paga em dia, viu? Não atrasa, não. Né? E aí você está recebendo salário em dia. E também está em dia. Ela não está fazendo nada. E também, se der calote, a gente faz greve, viu, Big? Eu sei disso. Porque eu vou falar para você que... Aliás, é importante dizer que tudo o que a gente conquistou foi com muita luta. Muita luta. Né? Eu queria mandar um abraço para a categoria petroleira, que no governo Bolsonaro fizemos greves. Nós fizemos greves, né? Principalmente aqui na Baixada Santista, no litoral paulista. Nós tivemos vários problemas de cunho interno e a categoria não fugiu à luta. O pessoal da Lemoa fez greve, o pessoal da refinaria fez greve. Nós fizemos uma greve contra a privatização da Fafem de 20 dias no governo Bolsonaro. Então a categoria petroleira é aguerrida. Eu queria mandar um abraço para todos os petroleiros e petroleiras. Novos tempos, novos desafios, mas com muita esperança, porque nós não estamos mais à venda, como diz aqui o nosso jargão. Muito né? bom. Um abraço mesmo para todos da categoria. Olha, vamos lá, que foi muito bom o papo, a gente podia ficar enrolando com uma coisa com outra, eu não sabia. Mais de uma hora aqui do bate-papo. Então a gente tem que finalizar, eu gostaria que você falasse, tem alguma coisa para falar, mas não, a gente encerrar. aquele jargão, né? Gente, vamos se orientar. É o farol da Baixada. Vamos iluminar, é o farol da Baixada. E aí é muito bom receber aqui o Fábio Melo, companheiro que é coordenador do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, e dizer que o canal está aberto aqui. Nós não temos telespectadores, porque aqui é um bate-papo, é uma fuleiragem, é uma coisa importante, mas aqui a gente tem um compromisso com a verdade e com a defesa dos interesses da classe trabalhadora. Vamos que vamos. E aí, Fábio? Eu que agradeço, Big, agradeço você, Eneida, por essa oportunidade de estar aqui no Farol da Baixada.
E fico aguardando ansiosamente um novo convite para a gente conversar de outras coisas também, não só a questão do petróleo, mas o direito do trabalhador, as reformas que a gente precisa encarar agora, principalmente apertar o Congresso Nacional, que é a trabalhista que prejudicou tantos trabalhadores, a previdenciária. Nós temos muito assunto para iluminar o pessoal da Baixada aqui com o farol da Baixada. Eu espero ser um convite em breve. É isso aí, o Congresso é bom divulgar, chamar os petroleiros. Esse nosso programa aqui, esse é o terceiro programa? É o terceiro programa que nós estamos fazendo. É o terceiro, então, aliás, o primeiro deveria ter sido você. Nós convidamos, mas nós não tivemos tempo de ter o estúdio pronto. Não, mas tá tudo tranquilo. Não tem problema. Eu vou vir aqui sempre que vocês chamarem, quantas vezes forem. Espero que passe das 100 vezes. Tem muito assunto, né? Essa história do Congresso é outra coisa que daria um pano muito grande aí pra manga, né? Então, agradecer, Fábio, a tua presença, agradecer você, Ricardo, foi muito bom. E aí, lembrar a todo mundo para se inscrever, curtir, compartilhar, porque é um canal, um instrumento de comunicação dos trabalhadores, trabalhadoras, da juventude, das mulheres. Então, vamos fazer esse canal crescer para as informações corretas e verdadeiras chegarem a mais gente. Valeu? Então, espero vocês no próximo programa. Se liga!